E meus queridos, um bom dia, certo? Mais um dia na permissão do justo, do nosso Deus Todo-Poderoso, e que nos deu essa oportunidade de mais um dia, né? De podermos respirar, podermos ir à luta, certo? E nesse dia de hoje aqui, Deus nos deu um versículo aqui para nós lermos aqui, certo? Aqui no livro de João, acerca da confiança na palavra de Deus, certo? Tê-la como absoluto. Como sem confiança na palavra de Deus? Ler o que está escrito aqui, entender e confiar. Para que o que está escrito aqui se faça presente em sua vida, certo? A gente lendo aqui no capítulo de João, verso 5. Livro de João, capítulo 5, versos 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da vida para a morte. Tá vendo como é que é importante a gente confiar aqui na palavra de Deus? Aqui não sou eu falando de mim, né? Aqui eu tô lendo as escrituras, né? O que está escrito aqui na palavra de Deus, certo? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Passou da morte para a vida. E isso que é a importância da fé, irmão. Da fé e da confiança. Por que a fé e a confiança? Porque você vai ler uma palavra dessa aqui. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. E se você duvida de uma palavra dessa, irmão, o que acontece? Deus vai abandonar, né? Lógico, porque ele fala aqui, ó, que a gente tem lido aqui nos vídeos anteriores gravados, nas palavras anteriores que nós temos ouvido. Deus fala, né? Guarda os meus mandamentos no seu coração, para que sejas próspero, para que seja bem-aventurado, certo? E isso aqui também é um mandamento do Senhor, que quem ouve a palavra de Deus e confia na palavra de Deus, aquilo se sucederá na vida daquela pessoa, irmão, certo? Vamos ler aqui o 25 aqui para dar uma complementada. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Como assim mortos? Como assim mortos, né? Assim, mortos de espírito, né? Com espírito morto, né? Assim, ó, tipo assim, nesse sentido, né? Nesse sentido de estar desenganado, desacreditado, assim, de algo, né? E os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, terão vida, né? É tipo uma flor ali que tá murchinha,
quase secando, tá morta, né? De repente você joga uma água nela ali, ó, e ela floresce, então ela passa da morte para a vida, certo? E assim é você, né? Quando ouve a palavra de Deus, tá ali, pá, triste e tal, ouve uma palavra de fortaleza que dê força, confiança, né? Aí de repente a pessoa se anima porque ela não duvida a hora nenhuma daquela palavra ali, ó, ela confia com 100%, né, de confiança, porque é a palavra de Deus. Então ali de desanimado ali, ela passa ali para ter um certo gozo ali no coração, ali, uma certa felicidade, uma certa convicção. E neste momento ali ela passa da morte para a vida, né? Porque você desconfiar da palavra de Deus ali, automaticamente ali você está se condenando, né? Mas quando você crê ali, automaticamente ali você já está se dando vida, né? Se dando vida, recebendo vida da palavra do Espírito Santo. E a palavra de Deus é um alimento, né, espiritual para o nosso corpo. E nosso corpo também precisa de um alimento espiritual, assim como nós precisamos do alimento carnal. A Bíblia, nosso corpo também, nossa alma precisa do espiritual, certo? Então, todo dia a gente tendo uma palavra dessa aqui, ó, de conforto, né? E a questão que tá abordando é confiança na palavra de Deus, certo? Vamos dar mais uma estudada aqui e procurar mais, né, versículos, algumas algumas histórias que falam sobre confiança, né? Igual Jó. Jó confiou tudo que ele tinha na palavra de Deus, em Deus, né? Deus foi lá, deixou o diabo tocar nele e aconteceu o que aconteceu, né? Ele ficou leproso, quase chegou à morte. Mas como ele confiou na palavra de Deus, ele tinha confiança, hora nenhuma ele duvidou, hora nenhuma. Deus restaurou tudo que ele tinha e deu o triplo para ele. O triplo, o quadruplo, multiplicou tudo, as terras dele, os bens dele, né? Então, que Deus abençoe nessa palavra. Abençoe nós, abençoe você, né? E não foi só o Jó que tem que experiência de confiança, né? Tem várias outras experiências de confiança aqui de discípulos, outras pessoas que confiaram em Deus. E aposto, eu creio que você também deve ter aí alguma experiência de confiança, né, que você teve com Deus, né? Alguma experiência aí que tipo tipo eu, né? Eu tenho total confiança nessas palavras aqui, né? E essas palavras aqui têm servido de muita ajuda para mim, pois hora nenhuma eu duvido dessas palavras aqui, certo? E sim, eu já confiei muito em Deus, né? Em diversas formas, né? Em ir a certos lugares. Não, eu vou porque Deus falou para mim ir, e Ele falou que se eu for, Ele vai estar comigo, certo? Ele vai ser minha proteção, meu escudo. E eu já fui em certos lugares e Deus foi comigo, certo? E, e eu dou graças a Deus por isso, por Ele sempre estar comigo, por eu ter, né? Eu dou graças a mim também por eu ter essa confiança em mim, certo? Por eu ter essa confiança em Deus, dele estar sempre me protegendo, me guiando, me fortalecendo. Uma das experiências que eu tenho muita fé em Deus mesmo é de estar pregando aqui, ó, de estar falando aqui da palavra dele, certo? Ele disse, né, eu tive uma revelação, ele disse, ó, vamos pregar aí uma palavra aí para as pessoas que as pessoas estão precisando, certo? E a gente tem um coração bom,
Aí a gente vem aqui e prega a palavra. Vocês acham que é qualquer um que pode sair falando assim das escrituras? Quando a gente fala das escrituras, irmão, o inimigo ele fica atacado, desesperado, fala, nossa, esse cara tá falando da palavra daquele homem lá de cima lá, ó. Fica atacado. Porque muitos são perseguidos aí, irmão, sabe? Mas Deus, eu tô falando porque Deus me deu autoridade para falar, né? E eu confio em Deus, eu confio na palavra dele. Tanto que eu confio que eu tô aqui, ó, trazendo uma palavra para vocês, dando uma experiência, né? Uma pequena experiência sobre mim para vocês, né? Tipo, às vezes vocês se espelham, né, em alguma dessas palavras. Às vezes vocês se identificam e também, né? Porque o inimigo, ele quer calar nós, ele quer calar vocês para não falar a verdade, para não pregar a verdade. Ele quer calar vocês para que vocês fiquem aí sofrendo, passando angústia, tristeza. Mas a partir do momento que você dobra o joelho no chão e confessa para Deus, fala para Deus tudo, ó Deus, estou passando por isso. E em oração, fala em oração, eu estou passando por isso e por isso. Me ajuda, Deus, de verdade e tal. Ele vai te ouvir, irmão. Me abençoa, Deus. Eu estou precisando assim dessa força do Senhor, Pai. Estou precisando de uma palavra de conforto, de confiança, né? Da tua proteção. Mas você tem que ser sincero no seu coração, certo? Você tem que ser sincero, certo? Porque se você chegar diante de Deus com falsidade, aí é complicado, né? Agora, se você chegar com o coração verdadeiro, Deus, eu tô que Deus assim, quebrantado e de verdade, falando realmente com o Senhor. Eu preciso assim, Deus, da sua ajuda nisso, Senhor. O diabo tá tentando me deixar para baixo, tá tentando destruir, mas o Senhor é meu escudo e minha fortaleza. Eu preciso da tua proteção. Eu preciso da tua palavra ao meu lado, certo? Eu preciso da tua palavra junto comigo, Senhor. Eu preciso que tu sejas comigo, Deus. Essa é a maneira certa, né? Chegar a Deus com o coração arrependido. Ó Deus, eu sei que aquilo lá que eu fiz lá é errado, mas me perdoa, Deus, por isso que eu sou ser humano. Sim, eu erro. Todo mundo erra. Eu sei, vocês erram, sim, todo mundo erra, lógico. Mas aí se você chegar com um coração sincero diante a Deus, porque Deus conhece os corações, né? Ele sonda os corações. E ele vê a sinceridade ali no seu coração, aí pode ter certeza que Deus vai te ajudar, Deus vai te proteger, Deus vai estar com você em qualquer situação, certo? Porque ele é sobre todas as coisas e sobre todos. E que Deus abençoe nós aí mais um dia grandemente. Se fortaleça, né? Que essa palavra seja um renovo, seja de escudo para nós aí, certo? E espero que Deus te proteja aí nessas caminhadas, assim como Ele me proteja também, né? Por estar pregando a palavra dEle, por eu estar confiando nele, né? De estar falando aqui da mensagem dEle para nós, das escrituras dEle para nós, né? E que Ele nos guie fortemente, né? Nos abençoe aí muito, para muita força, muita coragem para estar falando da palavra dele aí para aqueles, né, que estão precisando, né? Porque tá falando aqui para porque como é que vai falar? Vai pregar, vai falar a palavra para quem não precisa?
A gente fala é para quem precisa, para quem está sofrendo aí, em quem o diabo está pisando, em quem o diabo tá maltratando aí, ó, oprimindo. A gente traz uma palavra dessa aqui, é para esses aí, ó, que estão sendo oprimidos aí, ó. Aí o diabo fica, ó, atacado, irmão. E que Deus seja conosco aí nesse dia aí, nos guiando, certo? Nos fortalecendo aí, nós que estamos levando a palavra aí, ó, certo? Muitos falam aí a palavra de Deus aí sem estar com a Bíblia, né? Mas muitos não percebem, né? Mas muitos aí, ó, existem muitos pregadores aí também, ó, que às vezes não se mostra, né? Mas nós sabemos também que são pregadores da palavra do Senhor aí, certo? O que é o pregador da palavra do Senhor? Aquele que prega o certo, irmão, certo? Aquele que não fecha com a covardia, que, que ajuda o próximo, certo? Que um mandamento principal do Senhor é ama o teu próximo como a ti mesmo, certo? Aí eu vejo alguém fazendo uma covardia com alguém, irmão, eu tenho que falar da palavra do Senhor pra ela, né? Ó, deixa eu te falar aqui, ó. Lê a Bíblia lá, que a Bíblia vai te ajudar, certo? Você vai encontrar umas palavras da hora lá. E você confia naquelas palavras lá porque Deus vai te abençoar, certo? E Ele vai estar com você se você não duvidar e confiar nas palavras dele, certo? E um ótimo dia aí, meus irmãos. Que a graça de Deus seja conosco aí nesse dia, certo? Deus abençoe.